Olha, o caso Isabella Nardoni é, sem dúvida nenhuma, um dos crimes mais chocantes e mais mediáticos que o Brasil já viu. Hoje, a gente vai mergulhar nos fatos, nas evidências e tentar entender por que essa história marcou tanto o país. E a pergunta que todo mundo se fez em 2008 foi exatamente essa: o que, afinal, aconteceu com a pequena Isabela? Para responder isso, a gente precisa voltar para uma noite terrível, lá em São Paulo. Basicamente, o caso todo se resume a um grande conflito, sabe? De um lado, a gente tem a história que o pai contou, uma história de invasão. Do outro, o que a perícia, a ciência começou a mostrar. E olha, eram duas histórias completamente diferentes. Então, vamos lá, vamos entender o que aconteceu. Tudo começou num sábado à noite, 29 de março de 2008, num prédio residencial na zona norte de São Paulo. A primeira ligação para emergência veio de um vizinho que ouviu aquele barulho terrível da queda. Quando o resgate chegou, já era tarde demais. A menina estava no gramado, sem vida. E foi aí que começou um mistério que de verdade virou uma obsessão nacional. Claro, a primeira versão dos fatos veio do pai da Isabela, o Alexandre Nardoni. Só que assim que os investigadores chegaram no local, eles já perceberam que tinha alguma coisa muito estranha. A história dele simplesmente não fechava. A divergência era gritante, logo de cara. A história de um ladrão que invade o apartamento não batia com a cena do crime. Pensa bem, não tinha sinal de arrombamento, nada foi roubado e o detalhe crucial, a tela de proteção da janela foi cortada pelo lado de dentro. Isso já apontava para algo planejado e não para a ação de um assaltante apavorado. Com todas as suspeitas agora voltadas para o casal, a perícia forense entrou em ação dentro do apartamento e o que eles acharam lá dentro começou a desenhar uma história muito, mas muito mais sinistra. Aquele apartamento, que devia ser um lugar seguro, na verdade era uma cena de crime. A perícia encontrou gotas de sangue da Isabela por vários lugares, na entrada, no quarto. Era como um rastro de violência. E com o luminol, ficou claro que tentaram limpar o sangue. Para fechar, na camiseta do pai tinha uma mancha, que para a perícia era um sinal que indicava a asfixia. Mas a prova definitiva, a que virou o jogo da investigação, veio com a autópsia. Foi uma revelação terrível. A Isabela não morreu com a queda. Ela já estava sendo asfixiada antes de ser jogada pela janela. A queda foi, na verdade, o último ato de um crime que tinha começado muito antes, lá dentro do apartamento. E tem mais, o tempo. Tudo aconteceu num intervalo muito, muito curto. O GPS do carro da família mostrou que desde o momento em que eles chegaram no prédio até a primeira ligação para emergência, se passaram só 13 minutos. A promotoria argumentou que era impossível um assaltante fazer tudo aquilo que o pai descreveu nesse tempo. Simplesmente não fazia sentido. E essa frase do promotor do caso, Francisco Sembranelli, é de arrepiar. Ele disse que, pela forma como o crime aconteceu, não parecia o ato de um ladrão desesperado. Pelo contrário, parecia algo feito com calma, de forma deliberada, por alguém que tinha total controle da situação. E não eram só as provas físicas, tá? Tinha também o que os vizinhos ouviram. Várias testemunhas disseram ter escutado uma briga feia, uma discussão, e depois os gritos de uma criança. Isso ia totalmente contra a história do casal, que dizia que a noite tinha sido calma. Então, com essa montanha de evidências, mesmo que circunstanciais, o caso foi para o tribunal. E foi um julgamento que, literalmente, parou o Brasil. Todo mundo ficou de olho, esperando o desfecho. Depois de 5 longos dias de julgamento com o país inteiro assistindo, veio o veredito. Culpados. Tanto Alexandre Nardoni quanto Ana Carolina Jatobá foram condenados. E as penas foram pesadas para refletir a crueldade do crime. A pena do Alexandre foi ainda maior justamente por ele ser o pai da vítima. E essa expressão homicídio triplamente qualificado é importante. O que isso quer dizer? Bom, o júri entendeu que não foi um simples assassinato. Primeiro, foi cometido com crueldade. Segundo, a vítima não teve como se defender. E terceiro, o assassinato foi para esconder outro crime, que foi a agressão que aconteceu antes. Agora, uma atualização mais recente do caso. Apesar daquelas penas bem longas, hoje, tanto o Alexandre quanto a Ana Carolina já estão no regime aberto,
Ou seja, eles cumprem o resto da pena em liberdade, seguindo algumas regras. E claro, essa decisão causou uma polêmica enorme, o que só mostra como o Brasil continua muito atento a tudo que envolve esse caso. Essa tensão toda não é de agora, né? Ela começou lá na noite do crime mesmo e virou um fenômeno. Mas por quê? O que fez esse caso ser tão diferente, tão marcante para o país inteiro? Porque ele tocou as pessoas de um jeito tão profundo. Olha só esse dado, é impressionante. Uma pesquisa feita na época mostrou que quase todo brasileiro sabia do caso Isabela Nardoni. 98%! É um número absurdo. O caso tocou num ponto sensível da sociedade, talvez por ser uma família de classe média, quebrando aquela ideia de que esse tipo de tragédia só acontece com os outros, longe da gente. E o impacto desse caso dura até hoje. Ele virou tema de livros, de debates, de estudos. E a tragédia pessoal da mãe da Isabela, a Ana Carolina Oliveira, se transformou numa luta. Tanto que ela foi eleita vereadora em São Paulo. A bandeira dela? A luta contra a violência infantil. Isso mostra como a memória da Isabela ainda move as pessoas. Então, legalmente, o caso está encerrado. Mas a história da Isabela deixa perguntas no ar que continuam ecoando. A cobertura da mídia foi fundamental para mobilizar o país e cobrar por justiça, sem dúvida. Mas, ao mesmo tempo, transformou essa dor imensa num verdadeiro espetáculo. E aí fica a reflexão, né? Em casos assim, onde é que a gente traça a linha entre a busca por justiça e essa fascinação quase mórbida pela tragédia dos outros?